5 coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. Primeiro, houve um terremoto. Houve uma resposta da criação após a morte de Jesus. Lemos que a terra tremeu e a rocha se dividiu, a própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Mateus afirma primeiro que a terra tremeu e as rochas dividiram. Esta linguagem implica que esta é uma reação terrestre significativa aos eventos divinos na cruz. Número 2, os túmulos abriram. Mateus então registra um incidente encontrado em nenhum dos outros evangelhos. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados. Após sua ressurreição, eles saíram dos túmulos, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muitos. Mateus 27 versículos 52, 53. Terremotos podem danificar os túmulos, pois foram esculpidos em pedra. A ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à ação direta de Deus, implicando que ele está por trás do terremoto. Dadas as características geológicas da Palestina, que fica sobre uma falha sísmica significativa, um terremoto não seria um evento incomum, mas combinado com rochas que levam à abertura de tumbas, é outro significativo testemunho da crucificação de Jesus. Outro terremoto em breve testemunhará um evento divino ainda mais significativo, a ressurreição de Jesus. O registro único de Mateus desses eventos enfatiza a vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz realiza. Aqueles que foram ressuscitados são literalmente descritos como aqueles que caíram adormecidos, uma expressão idiomática comum do Novo Testamento para alguém que morreu, mas cujo destino eterno está seguro. Como o testemunho inicial, a ressurreição sobrenatural dos corpos desses santos e suas aparições em Jerusalém é um testemunho impressionante da obra de Jesus na cruz, posteriormente, de sua ressurreição. O termo a povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel selecionados para testemunhar miraculosamente esses eventos. Sua aparição ao povo em Jerusalém é um testemunho da eficácia da obra de Jesus na cruz, antecipando o ensino de Paulo sobre Jesus ser as primícias dos mortos, 1 Coríntios 15 e 20-23 a mais de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus abalou a própria natureza. O pregador popular Charles Spurgeon afirmou que os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam. As rochas foram divididas. Ele não morreu pelas rochas, mas as rochas eram mais sensíveis do que os corações dos homens por quem ele derramou seu sangue. É melhor compreendido que Mateus pretendia que víssemos que o terremoto ocorreu no dia em que Jesus foi crucificado e depois no dia em que ele foi revelado como ressuscitado. O poder da nova vida era tão forte que trouxe de volta algumas das pessoas boas que morreram. Esta é uma das passagens mais estranhas do Evangelho de Mateus. Mateus não nos fornece muitas informações e não aprendemos sobre esta ocorrência de nenhuma outra fonte. Número 3. O véu do templo foi rasgado em 2 Mateus 27 versículos 50,51. Jesus gritou novamente com uma voz alta e agonizante e voluntariamente entregou seu espírito, dispensando e liberando soberanamente seu espírito de seu corpo em submissão ao plano de seu Pai. E imediatamente o véu do Santo dos Santos no templo foi rasgado em 2, de cima a baixo. No fundo, a terra tremeu e as pedras partiram. A cortina que cobria o templo rasgou-se em 2 lugares. A cortina era a única coisa no templo que diferenciava a área sagrada da parte mais sagrada do templo. Era uma ilustração muito clara da separação entre Deus e o homem. Atos 6 versículo 7 diz que nos dias da igreja primitiva muitos dos sacerdotes eram obedientes. Talvez este véu rasgado tenha demonstrado a eles a grandeza da obra de Jesus. É também provavelmente como o véu rasgado se tornou de conhecimento comum. Hebreus 9 versículos 1 ao 9 nos diz que no templo,
Um véu separava o Santo dos Santos, o lugar terreno da presença de Deus, do resto do templo onde os homens habitam. De fato, a primeira aliança tinha regulamentos para o culto divino e para o santuário terrestre. Foi montada uma tenda sagrada, a parte externa ou primeira seção, na qual estavam o candelabro e a mesa com seus pães consagrados. Este é chamado de lugar santo. Atrás do segundo véu havia outro tabernáculo, a parte interna ou segunda seção, conhecida como o Santo dos Santos. O livro do Êxodo ensina que este véu grosso foi feito de material escarlate, azul, púrpura e linho torcido. Agora, Cristo é nosso sumo sacerdote superior e, como crentes em sua obra consumada, participamos de seu sacerdócio superior. Podemos agora entrar no Santo dos Santos através dele. Hebreus 10, 19, 20 diz que temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo aberto para nós através do véu, que é o seu corpo. Ao olharmos para esta cena, vemos uma imagem da carne de Jesus sendo rasgada por nós, assim como ele estava rasgando o véu por nós. O livro de Hebreus fornece uma explicação gloriosamente detalhada do profundo significado associado ao porte do véu. O véu que sempre pendia do templo servia como um lembrete constante de que o pecado torna os humanos indignos de estar na presença de Deus. O fato de a oferta pelo pecado ser apresentada uma vez por ano, além da miríade de outros sacrifícios que eram apresentados diariamente, era uma ilustração flagrante da realidade de que o pecado realmente não poderia ser expiado ou erradicado por meros sacrifícios de animais. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, as barreiras que separavam Deus e as pessoas foram destruídas, e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. Portanto, como temos um grande sumo sacerdote que passou pelos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente à nossa confissão de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de ter empatia com as nossas fraquezas, mas alguém que foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, mas não pecou. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em nossos momentos de necessidade. O corpo de Jesus foi rasgado, e o véu também foi rasgado, cada um significando que agora podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Temos um sumo sacerdote presidindo os tribunais celestiais para garantir que o crente tenha pleno acesso. No momento em que Cristo morreu, apesar da cortina de tecido que separava as duas salas principais do templo foi rasgada por uma mão invisível de cima a baixo. A morte do Filho de Deus também foi acompanhada por enormes tremores no mundo natural, como se houvesse algum tipo de conexão emocional entre a criação inanimada e aquele que a criou. Em segundo lugar, houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, 45. A partir da hora sexta, do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora. Agora a escritura foi cumprida, Amós 8 versículo 9, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecer a terra em plena luz do dia. Pediam a Cristo um sinal do céu, e agora eles tinham um, mas tal sinal significava a cegueira de seus olhos. Neste ponto da tarde, seria meio-dia, e as trevas continuariam até a 9ª hora, que seria 3 horas. Esta escuridão sobrenatural apareceu quando o sol estava mais brilhante, porque a lua estava cheia. Não poderia ter sido causada por um eclipse, pois a lua não pode se interpor entre a terra e o sol quando está cheia. A rápida intervenção de Deus não só trouxe esta escuridão, mas também foi uma demonstração de sua autoridade, que transcendia o conhecimento astronômico rudimentar da época. Essa interpretação sugere que a escuridão que ocorreu durante a crucificação de Jesus foi um evento cósmico com múltiplos significados simbólicos. Primeiro, a associação com o luto e a morte de grandes homens. Na antiguidade, as trevas eram frequentemente associadas ao luto e à morte de figuras importantes. Isso poderia ser entendido como um sinal do impacto significativo da morte de Jesus. Segundo, sinal cósmico da morte de um rei. Tanto os leitores gentios quanto os judeus poderiam interpretar a escuridão como um sinal cósmico que acompanha a morte de um líder, como um rei. Nesse contexto, a escuridão durante a crucificação de Jesus poderia ser vista como um testemunho da importância de sua missão e identidade. Terceiro, sinal de julgamento de Deus, e as trevas também poderiam ser interpretadas como um sinal do julgamento divino.
Isso poderia refletir a ideia de que a morte de Jesus estava relacionada ao cumprimento de propósitos divinos e à redenção da humanidade. Além disso, a referência aos túmulos sendo abertos e os corpos dos santos sendo ressuscitados após a morte de Jesus, Mateus 27, 52-53, é vista como uma confirmação da natureza extraordinária e divina do evento da crucificação. A percepção do soldado de que Jesus era inocente também é considerada como uma evidência divina da verdadeira identidade de Jesus. Diante dos eventos sobrenaturais que acompanharam a crucificação de Jesus, incluindo o terremoto e a escuridão, o centurião e seus soldados ficaram extremamente perturbados e cheios de temor. Suas palavras proferidas após testemunharem esses fenômenos revelam uma mudança profunda em sua percepção e compreensão dos acontecimentos. Ao declarar que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, o centurião reconheceu a singularidade e a divindade de Jesus, algo notável vindo de alguém que não era judeu e que não tinha antecedentes religiosos. Sua confissão indica uma compreensão espiritual profunda e uma percepção da inocência de Jesus diante do crime pelo qual estava sendo crucificado. O centurião deve ter experimentado uma mistura de emoções profundas ao perceber que havia supervisionado a crucificação de um homem inocente. Sua experiência como veterano militar certamente o havia exposto a inúmeras situações difíceis e à inevitabilidade da morte. No entanto, a singularidade dos eventos que cercaram a crucificação de Jesus, incluindo os fenômenos sobrenaturais e a sua própria conclusão sobre a inocência de Jesus, provavelmente o afetaram de maneiras profundas e inesperadas. Número 2. Os túmulos abriram. Mateus então registra um incidente encontrado em nenhum dos outros evangelhos. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados. Após sua ressurreição, eles saíram dos túmulos, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muitos. Mateus 27 versículos 52-53. Terremotos podem danificar os túmulos, pois foram esculpidos em pedra. A ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à ação direta de Deus, implicando que ele está por trás do terremoto. Dadas as características geológicas da Palestina, que fica sobre uma falha sísmica significativa, um terremoto não seria um evento incomum, mas combinado com rochas que levam à abertura de tumbas, é outro significativo testemunho da crucificação de Jesus. Outro terremoto em breve testemunhará um evento divino ainda mais significativo, a ressurreição de Jesus. O registro único de Mateus desses eventos enfatiza a vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz realiza. Aqueles que foram ressuscitados são literalmente descritos como aqueles que caíram adormecidos, uma expressão idiomática comum do Novo Testamento para alguém que morreu, mas cujo destino eterno está seguro. Como o testemunho inicial, a ressurreição sobrenatural dos corpos desses santos e suas aparições em Jerusalém é um testemunho impressionante da obra de Jesus na cruz, posteriormente, de sua ressurreição. O termo a povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel selecionados para testemunhar miraculosamente esses eventos. Sua aparição ao povo em Jerusalém é um testemunho da eficácia da obra de Jesus na cruz, antecipando o ensino de Paulo sobre Jesus ser as primícias dos mortos, 1 Coríntios 15 e 20-23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Suas palavras não foram simplesmente uma reação impulsiva ou emotiva, mas sim o resultado de uma avaliação cuidadosa e racional dos eventos que presenciou. Como um líder militar experiente, ele estava acostumado a tomar decisões ponderadas e a analisar situações complexas. Sua conclusão de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus reflete uma compreensão madura e uma percepção aguçada dos acontecimentos. Os líderes que colocaram Jesus na cruz por blasfêmia, seu comandante-chefe Pôncio Pilatos manteve a condenação de Jesus por fazer essa afirmação, mas ele rejeita a condenação e declara a afirmação de Jesus por quê?
porque os argumentos a favor de Cristo eram esmagadores, embora ele sem dúvida tivesse supervisionado muitas crucificações. Nesta execução foi diferente o que ele viu várias cenas dos eventos do julgamento de descanso e crucificação de Jesus combinadas em uma declaração convincente. Poderia ter sido a resposta de Jesus à injustiça que ele foi forçado a suportar nas mãos de seus próprios compatriotas através de prisões e julgamentos. Poderia ter sido a resposta de Jesus à tortura que sofreu nas mãos do centurião e de seus homens. Poderíamos pensar na dignidade com que Jesus respondeu ao linchamento exigindo seu sangue como uma ovelha silenciosa antes de seu abate. As Escrituras não registram nenhuma resposta de Jesus aos gritos da multidão. Marcos 15, 11-5. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que ele soltasse Barrabás para eles. Em vez disso, Pilatos respondeu novamente: então, o que devo fazer com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram de volta: crucifique-o. Mas Pilatos perguntou: por quê? Que mal ele fez? No entanto, eles gritaram ainda mais: crucifique-o. Então Pilatos, desejando satisfazer a multidão, soltou Barrabás para eles. E depois de Jesus ser chicoteado, entregou-o aos seus soldados para ser crucificado. Sua preocupação era com o perdão deles, não com sua própria fuga. A misericórdia de Jesus para com as pessoas que o rejeitaram e os soldados que o crucificaram, incluindo este centurião, foi expressa em sua resposta: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que estão fazendo. A Lucas 23 versículo 34. Pai, perdoe-os, pois não sabem o que estão fazendo. Lançaram sortes, dividindo suas vestes entre si, e o povo ficou olhando. Mas até os governantes zombaram dele, dizendo: ele salvou outros, deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombaram dele, aproximando-se e oferecendo-lhe vinagre, dizendo sarcasticamente: se você é realmente o rei dos judeus, salve-se. Havia uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que foram crucificados ao lado dele o criticou, dizendo: e você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Enquanto eles jogavam pelos pertences de Jesus, sua preocupação era com o perdão deles, não com sua fuga. Que declaração poderosa! Mateus capítulo 27 versículos 35, 36. E quando o crucificaram, dividiram suas vestes entre eles, lançando sortes. Sentando-se lá, começaram a vigiá-lo para protegê-lo contra qualquer tentativa de resgate. Se tudo isso não o convencesse, ele viu algo mais, e a resposta da criação. O centurião ficou chocado ao testemunhar um evento tão dramático durante as horas finais de Cristo. Especialmente porque ele nunca havia visto algo parecido antes, o impacto sobre o centurião foi quase imensurável. Ele viu, ouviu e sentiu todos os eventos da crucificação e morte de Cristo. Como resultado, ele e suas tropas ficaram muito assustados. Mesmo que o centurião e seu grupo de soldados tivessem aprendido a lidar com o medo, agora estavam experimentando puro terror. É esta cruz poderosa e o amor ali demonstrado que move os corações, mesmo o coração endurecido e cansado da batalha de um soldado de carreira. Da morte à vida, diz um velho ditado, o chão está sempre nivelado aos pés da cruz. Foi assim no primeiro século e ainda é hoje. Ao pé da cruz é onde todos, pobres e ricos, encontram terreno plano para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus que ouvimos e acreditamos, mas a jornada não deve terminar aí. Devemos ter paixão por conhecê-lo mais profundamente. Que esse mesmo desejo arde em nossos corações para que possamos conhecê-lo honestamente. Aquele que nos amou e se entregou por nós. Não podemos deixar de nos perguntar como o encontro com Jesus afetou a vida dos soldados. Eles se tornaram cristãos? O comentário do púlpito relata a tradição de que o nome do centurião era Longinus e que ele se tornou um seguidor devoto de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. Isso é apenas tradição, não sabemos se aconteceu, mas sabemos que a verdade tem um jeito de se apegar ao coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo.
O centurião começou como um oficial romano supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Jesus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo morreu por você. Agora é a sua vez. Jesus deu a sua vida para que pudéssemos ter a nossa de volta. Ele morreu como nós para que pudéssemos viver como Ele. Ele não só agradou seu Pai, mas nos ganhou como prêmio, como substituto da humanidade. Jesus sofreu a retirada da comunhão do Pai, por mais terrível que tenha sido, cumpriu o bom e amoroso plano de redenção de Deus. Há outros que consideram isso um mito ou, na melhor das hipóteses, uma história teológica. Todos esses são eventos únicos que testemunham uniformemente os atos únicos de Deus na história humana. São extraordinários testemunhos sobrenaturais que confirmam a verdade do Evangelho e a realidade transformadora do amor de Cristo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus os abençoe.